Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Não vos torneis negativos a outros, mesmo onde não haja nada a perder, pois, assim fazendo, por este descuido, criais um hábito negativo, que vos causará perturbações a subjugar mais tarde. Se uma pessoa chega à vossa presença e sua personalidade parece provavelmente dominar-vos ou subjugar-vos, interponde, então, e aqui por todos os meios, uma resistência mental direta. Não é necessário manifestardes a mesma em palavras, pois isso far-vos-ia ridículo em muitos casos. Nem é preciso dardes alguma expressão especial ao vosso estado mental. Olhais simplesmente a pessoa nos olhos, com indiferença, e sem nenhum esforço especial, fazendo, ao mesmo tempo, a afirmação mental, eu sou dinâmico, e achareis que vossa positividade se erguerá à altura da sua, e vosso sentimento de negatividade desaparecerá. Em casos excepcionais, podereis acrescentar mentalmente, sou mais dinâmico do que vós. Bem fareis em criar atmosferas mentais especiais a fim de estabelecerdes o hábito e, assim, mais comodamente proteger-vos-eis na mesma ou em condições especiais. Oportunidades de todas as ordens ser-vos-são apresentadas em todos os dias de vossa vida. O essencial da matéria é cercar-vos com uma aura mental de tal natureza que as pessoas se portarão convosco conforme o vosso desejo. Alguns exemplos podem dar-vos uma ideia mais clara do que significam. Assim, apresento-vos o seguinte. Conheço uma jovem, em Chicago, que se queixava constantemente de que o povo a atropelava sempre na rua State, uma das mais frequentadas da grande metrópole ocidental. Disse-me ela que os transeuntes a impeliam para os lados do passeio, acotovelando, apertando e dando-lhe encontrões de um modo bastante desagradável. Pedindo-me que lhe dissesse o que poderia usar para prevenir as pessoas que assim não fizessem, respondi-lhe que não julgava necessário considerar, no caso, separados os indivíduos, mas que devia tratar a multidão como um corpo, e proteger-se por meio de uma atmosfera mental. Aconselhei-a, então, a que construísse esta em torno de si, com estes dizeres: povo, respeita meus direitos, não é justo que me vestes na rua, nego à multidão o poder de me incomodar. A jovem seguiu este aviso e, em curto espaço de tempo, construiu em torno de si uma atmosfera mental protetora, que atuou quase magicamente sobre o povo, o qual se afastava, deixando-lhe franca passagem na via. Pôs-se, então, a transitar calma e serenamente, sem mais incômodos, e a multidão deixava-a só. Devo acrescentar que a perturbação original nasceu de um desgosto subconsciente da multidão e um extremo receio que ela tinha do povo, resultando disso que seu desgosto atuou quase com medo, a atraiu realmente para a jovem a interferência do povo. A nova atmosfera mental expeliu a velha e deu à jovem, além disso, uma positividade adicional. Nesta conexão chamo vossa atenção para o fato psicológico notável que o receio atua como uma força atraente, em via negativa. Se desejais muito uma coisa, vós a atraís, e se a receais muito, a atraís da mesma maneira. Esta contradição aparente embaraçou muitos estudantes do assunto, mas parece-me clara. Penso que a sua explicação é que, em ambos os casos, se opera uma pintura mental viva, e a atração se realiza pela visualização que tende sempre a materializar a imagem mental. Outro caso de experiência real. Uma outra jovem, também residente em Chicago, queixava-se de que os caixeiros das casas de negócio não a tratavam cortesmente, mas a conservavam esperando, sem prestar-lhe a menor atenção. Em outros termos, a tratavam como um capacho humano. Disse-me ela que não teria pensado tanto no caso, se outras mulheres fossem, pelos mesmos, igualmente tratadas, porém, enquanto ela era ignorada, recebiam outras a maior atenção e os caixeiros se atropelavam para as servir. Disse-lhe eu que ela tinha gradualmente construído em torno de sua pessoa uma atmosfera mental de expectação, que tinha caído no hábito de esperar tal tratamento, e, por conseguinte, tinha o que esperava. Penso que, no princípio, tinha ela manifestado um estado mental tímido, humilde, brando e rasteiro,
quando entrava no meio daquela gente, que de algum modo a oprimia. Um mestre bem conhecido, há vários anos, ao longo destas linhas, ensinou aos seus discípulos que olhassem dentro dos olhos das pessoas a quem desejassem afetar, dizendo-lhes ao mesmo tempo, mentalmente, olho-vos, olho através de vossos olhos, dentro de vosso cérebro. Meu poder de vontade é mais forte do que o vosso. Estais sob o meu domínio. Compilo-vos a fazerdes o que desejo. Deveis fazer o que digo. Fareis isso. Falo-eis a um tempo. Ver-se-á que isto produz uma corrente mentativa poderosa, se vai suficientemente acompanhada de um forte sentimento, vontade e desejo. Mas, por via da justiça, dou-vos aqui também um antídoto para esta sorte de influência. Nos casos em que fordes mentalmente atacados, podeis desbaratar a força por uma recusa positiva. A recusa positiva é a força poderosa que espalha em frações tênues a força dirigida contra um. É um agente destrutivo, como é a fórmula positiva. Quem compreende o uso científico desta força destrutiva pode desfazer a obra mentativa de outros, a um grau surpreendente. Por uma recusa forte, positiva, podeis dispersar e desintegrar toda influência mentativa dirigida contra vós. Esta fórmula dar-vos-á uma ideia geral dela. Suponde que repelis uma exposição tal como a que se vê acima. Neste caso, deveis dizer mentalmente, servindo-vos ao mesmo tempo, do vosso olhar carregado do sentimento, nego positivamente vosso poder sobre mim. Nego a sua existência. Não quero cumprir vossa ordem. Nego vosso poder e direito de mandar. Nego vosso poder e afirmo o meu. Podeis cultivar este poder de usar da recusa positiva, praticando com unir imaginária pessoa que, podeis supor, procura influenciar-vos. Imaginai uma pessoa forte, positiva, diante de vós a tentar influenciar-vos e então ponde em prática a recusa positiva contra ela, até que sintais que a suplantais e que ela bate em retirada. Estas batalhas imaginárias dar-vos um grande poder de resistência mentativa e aconselho-vos a fortificar-vos se vos sentis fracos. Podeis aumentar alguma coisa ao exercício acima, imaginando que o vosso inimigo se retira e que o perseguis com as vossas afirmações de defensor pela de atacante. Estas imaginárias repetições serão mais proveitosas para uma pessoa do que geralmente se pensa. Elas são como as repetições teatrais que tornam os atores perfeitos. São uma espécie de lições de esgrima de que o hábil esgrimista ganha destreza e força. A prática, só a prática, vos dá a perfeição em todas as coisas, tanto na obra mentativa, como na física. Há boas razões psicológicas e ocultas atrás deste método e desta prática, mas presentemente não trato delas. Está este livro destinado a dar-vos o como, antes que o porquê da matéria. Em conversação pessoal com o outro, achareis que é de maior valor ver tão claro quanto uma pintura mental, carta ou mapa, do que lhe dizeis. Assim fazendo, imprimis mais eficazmente sobre sua mente aquilo que desejais seja por ele visto e sentido. Nesta exposição está compreendido o segredo da linguagem efetiva. No grau em que vedes e sentis o pensamento que exprimis em palavras, está o da impressão e indução mentativa feitas sobre a outra pessoa. O segredo do curso assenta no poder de visualização. Podeis achar uma evidência do desenvolvimento de vossa influência mentativa, tentando uma psicologia de querer que as pessoas se movam deste ou daquele modo, olhando-as intensamente. Nesta experiência não necessitais de olhar dentro de seus olhos. Olhando as suas costas, preferivelmente a parte superior do pescoço, na base do cérebro, tereis a resposta. Podeis experimentar querendo que as pessoas olhem em torno na rua ou nas praças públicas, etc. Ora, podeis querer que elas tornem o olhar para a vossa esquerda ou direita, quando próximas umas das outras na rua. Ora, nos lugares onde a multidão se apinha, podeis querer que um certo caixeiro saia do número para vos servir. Estas e outras experiências semelhantes têm um interesse para a maior parte dos estudantes, e fazem-se, comodamente, depois da prática necessária. O todo da teoria e prática assenta na firmeza do olhar, na ordem mental, querendo que as pessoas façam isto e aquilo, esperando veementemente obedecer ao comando e imagem mental de sua ação.
Isto é tudo. No uso dos olhos como um instrumento mentativo, lembrai-vos sempre que o desejo e a vontade são as fases da energia mentativa e que o grau em que o desejo se acende e a vontade se exerce, será o do poder expresso por vós e impresso sobre outros. Lede este livro algumas vezes, até que alcanceis, completamente, os princípios fundamentais. Depois retende na memória seus exercícios e instruções. Em seguida, praticai frequentemente e aperfeiçoai-vos nos métodos indicados, até que os torneis vossa segunda natureza. Sereis conscientes de um gradual crescimento e desenvoltura ao longo das linhas de poder e influência mentais. Uma vez acesa a chama da mentação dinâmica, não se extinguirá jamais. Conservai-a cuidadosamente, tende pronto e limpo o pavio, enchei a lâmpada de óleo e ela arderá por certo, emitindo calor, luz e força. O último instrumento mentativo mencionado no capítulo precedente é o tato. Houve um tempo, em meus primeiros graus de experimentação e pesquisa psicológicas, no qual me ri da ideia de desempenhar o tato uma parte real na obra da influência mental. Sem dúvida, vi o efeito do tato em certas fases da obra psicológica, mas julguei que tudo não passava de mera sugestão. Pouco tempo depois aprendi que o tato era realmente o instrumento mais poderoso de energia mentativa. Agora, explico-o por ser a ideia dos nervos como uns fios, pelos quais passam as correntes elétricas. O cérebro é o dínamo ou transformador da energia, e, suposto esta viagem ondas e correntes sem arame, como faz o telégrafo sem fio, contudo, se há um arame a ser carregado da dita energia, esta segue as linhas da menor resistência e avantaja-se aos arames nervos. Certas partes do corpo possuem células nervos altamente desenvolvidas, que são uma espécie de cérebros em miniatura. Os lábios são também altamente desenvolvidos a este respeito, como os fenômenos conhecidíssimos de evidências de beijos. Os dedos e as mãos são meios polares, portadores excelentes da energia mentativa que do cérebro flui sobre os nervos, por onde se transmite a outras pessoas. O uso do tato das mãos como um canal para transportar a energia mentativa depende principalmente do desenvolvimento das mãos pelo indivíduo. Aqueles que compreendem este assunto desenvolvem a condutividade das mãos, tratando-as do modo seguinte: pensai em vossas mãos como excelentes condutores de energia mentativa e imaginai que podeis sentir manar a energia nos nervos de vossos braços e nos de vossas mãos, obedecendo à vossa vontade, quando apertais as mãos às pessoas. Desenvolvereis logo vossas mãos a um grau tal, que muitas pessoas sensitivas sentirão realmente passar a corrente por elas. Acompanhai sempre a passagem da corrente com o pensamento ou sentimento que desejais induzir em outras pessoas, como fazeis, quando usais do olhar dinâmico. De fato, o olhar e o aperto de mão devem ser usados juntamente, quando possível, por modo tal, que não haja dúvida do efeito. Quando apertardes a mão a uma pessoa, lançai a mente e o sentimento ao ato, não empregueis o método mecânico e frio tão comum entre as pessoas. Lançai vosso sentimento em vossa mão e, ao mesmo tempo, fazei uma ordem mental ou locução apropriada ao caso. Por exemplo, com sentimento e interesse apertai a mão a uma pessoa e dizei-lhe mentalmente, ao mesmo tempo, gostais de mim. Depois, recolhei a vossa mão, se for possível, ao afastá-la, deixai que vossos dedos se deslizem sobre a palma da sua mão em um modo de afago e que os seus primeiros dedos passem por entre o polegar e o índex, rente ao gancho daquele. Praticai isso bem, até que possais executá-lo sem pensar no caso, isto é, fazei dele vosso modo natural de saudar. Achareis que este método de apertar as mãos despertará no povo um novo interesse por vós e por vossa vez descobrireis suas vantagens. Jamais conhecestes uma pessoa fascinante que não tivesse um bom modo de apertar a mão. O aperto de mão faz parte da personalidade fascinante. Muitas pessoas há bem firmes nos princípios psicológicos que servem de base ao assunto, as quais usam das mãos como um meio de parar a energia mentativa, sem apertá-las. Por exemplo, sentam-se junto do indivíduo e colocam as suas mãos de modo que seus dedos apontem para o indivíduo, querendo, ao mesmo tempo, que a corrente flua pelos dedos para ele, o indivíduo. Este último plano torna-se altamente efetivo, quando usado com gestos apropriados,
pois ele é afim ao passe mesmérico das mãos. Nesta conexão, devo aconselhar-vos que vos acauteleis com a pessoa que procura sempre pôr suas mãos sobre vós. Evitai isso de um modo ordinário, se possível, ou praticai determinadamente a recusa positiva, sustentando a ideia e a fórmula mental: nego o poder de vossa magnetismo, espalho-o por minha recusa positiva. Mais uma vez, lembrai-vos do poder desta recusa positiva, que tem uma influência contrária, dispersante, desintegradora. Se este livro vos não ensinasse nada mais além disso, seria ainda assim digno de vossa atenção só por este ponto de instrução. Por esta recusa positiva é uma armadura que vos protegerá, é uma espada mentativa com que vos defendereis, um raio mentativo que clareará a atmosfera mental. Aprendei o segredo da exposição positiva e recusa positiva, ficareis vestido com uma armadura invulnerável e armado de um gládio de força. Assim, podereis, como o guerreiro intrépido, entrar galhardamente na refrega. Mas, depois de tudo, o segredo da influência em nosso indivíduo dinâmico assenta em seus estados mentais. As formas exteriores são somente reflexos das internas. Se quiserdes cultivar a conexão entre vossa mente e a grande vontade universal, o poder mental do universo, tornar-vos-eis tão fortes, que as expressões exteriores virão por si mesmas, isto é, manifestam-se espontaneamente, sem esforço. Mas, subindo os primeiros degraus do conhecimento, é importante para o estudante prestar atenção aos característicos exteriores, porque, assim fazendo, ele faz um caminho mental mais claro para a aquisição dos desejados estados mentais. Pelas próprias leis da sugestão mental, ele pode imitar essas expressões exteriores e, assim, induzir em si mesmo os estados mentais que, com o tempo, se fazem habituais. Não quero dizer que alguém deveria deixar a sugestão de aparência de outrem movê-lo em seu caminho, não é isto a ideia. O que quero dizer é que alguém, por autossugestão, pode reproduzir os característicos exteriores, associados com um estado mental desejado, ou qualidade, pondo-os em ação, materializar realmente ditos estados mentais. Lembrai-vos da regra: os estados mentais tomam forma em ação, e a ação reproduz seus estados mentais associados. É uma lei que age em ambos os modos. A voz faz o registro fonográfico e este reproduz o som. Lembrai-vos desta ilustração, pois ajuda-nos a alcançar a concepção reta da lei psicológica que fundamenta o fenômeno. Há um certo ponto para o qual chamo a vossa atenção neste passo. Refiro-me ao fato psicológico muito conhecido que os estados mentais se expressam em ação física. Todos os estados mentais têm sua ação física associada. E estas ações, quando percebidas por outra pessoa, são aptas a induzir estados mentais semelhantes naquela pessoa pelas linhas da sugestão. Há, porém, outra lei menos compreendida do público, a qual é que a manifestação da ação física tende a induzir na mente da pessoa que a executa, estados mentais geralmente associados com a produção da ação. Tomemos um exemplo comum, para ilustrar a operação dessas duas leis referidas. Suponhamos que tendes um estado mental de ira, combate, antagonismo, etc. Neste caso, achareis que vossas sobrancelhas ficarão franzidas, vossas mandíbulas estreitar-se-ão num render de dentes selvagem e ficarão ligeiramente salientes, vossas mãos cerrar-se-ão e o estado mental tomará a forma em ação física. Muito bem, então todos vós conheceis este fato. Mas há uma lei reversa. Se ficais carrancudos, fechais o punho barbaramente, o vosso queixo bate como para a luta, etc., se mantendes esta atitude física por uns 5 minutos, deixando, ao mesmo tempo, que ela se manifeste em vosso andar, etc., como o caso certamente requer, sem interferência, achar-vos-eis passando para um estado mental de inquietação, de luta, etc., e, se ficardes nele por maior tempo, tornar-vos-eis furioso deveras. Tão verdadeiro é isto que, se perseverardes nele por algum tempo e vos lançardes para alguém, seguramente vireis as mãos com ele. E mais de notar é o fato que a pessoa, para quem correrdes, receberá, por sua parte, a vossa sugestão, sentirá o mesmo espírito de combate, em breve, entre vós e ela levantar-se-á a contenda. E,
Mais notável ainda, se continuardes esta atitude física até que se produza o dito estado mental, achareis que induzis, em todos aqueles que vos cercam, estados mentais, sugestão e telementação. Estas coisas agem e reagem umas sobre outras. O que se disse do estado mental de ódio aplica-se igualmente a qualquer sentimento intenso ou estado mental. O semelhante produz o semelhante nas mencionadas linhas. Agora, tudo isto significa que o homem, possuído de um estado mental forte, manifestará, inconscientemente, as ações físicas que afetarão a outros nas linhas de sugestão mental, não terá que estudar a questão do uso das sugestões, se é que se sente suficientemente forte para, automaticamente, manifestar as ações. Mas, quando um homem não se sente suficientemente forte para manifestar as ações sugestivas, pode produzir o mesmo efeito, agindo à parte, sem se envolver realmente nelas, primeiro, produzindo as ações físicas que induzirão, assim, um estado mental suficientemente forte para se manifestar nas linhas de sugestão e também nas linhas do metamagnetismo pessoal. Todos os bons atores induzem-vos sentimentos deste modo. Podeis fazer o mesmo, se o quiserdes. Muitas pessoas dinâmicas fazem isto diariamente. Sobre este assunto, tanto quanto pude, dei-vos o segredo mais importante da influência psicológica de um modo completo, claro e tão simples que, para muitos de vós, examinadores de sua importância, constitui um perigo. Melhor é remeter-vos, várias vezes, a esta parte da lição, até que possais alcançar a sua significação interna e lê-la por entre linhas. Muitos de meus amigos me criticarão, sem dúvida, por ensinar esta ideia em ação. Chamar-lhe um ensino da arte de enganar, etc., etc., e continuarão, deste modo, admirando as personalidades magnéticas e lastimando a falta. Noto que esses hipercríticos mereciam geralmente, e muito bem, ser chamados hipocríticos. Conheci muitos homens bons que não foram dinâmicos e o inundo os abateu e, muitas vezes, passou por cima deles. Conheci outros não tão bons como aqueles, mas possuidores de uma boa qualidade de força dinâmica, os quais foram recebidos pelo mundo de braços abertos e cumulados de honras e recompensas. Isto, porém, não quer dizer que não se possa ser bom e dinâmico ao mesmo tempo. Há muitos homens bons que são altamente dinâmicos e muitos maus que o são igualmente. E há muitos bons e maus que carecem de força dinâmica. Mas notai bem que os bons e maus altamente dinâmicos o conseguiram ser, e que os bons e maus que não têm força dinâmica tropeçam constantemente em seu caminho. A força dinâmica não é boa nem má, é uma força natural e ao alcance de todos. Neste sentido, ela é como qualquer outra força natural. E, por outra parte, não foi feito este livro para ensinar o mau uso da força dinâmica antes que o bom. Ele expõe os princípios e as leis, tais quais são. Verdade é que o homem mau pode avantajar-se nas leis e usá-las para fins ilícitos, mas, do mesmo modo, pode o homem de bem distinguir-se neste conhecimento e alcançar o maior poder para o bem. A força dinâmica é tão efetiva no pregador como no homem de confiança. É tão eficaz no mercador, no negociante ou no homem ordinário, como é no pregador ou homem de confiança. É uma qualidade natural e não tem nada com um bom e mau, nem com os dotes ou habilidade de orador, nem com aparências pessoais. Se a boa gente prefere deixar este importante assunto para a gente má, corra isso por sua própria conta, não minha. Sinto, pessoalmente, como o velho pregador, a quem um de seus ávaros paroquianos fez observações contra certas inovações musicais que se introduziram no serviço da igreja. O velho pregador, olhando com benevolência para o veterano conservador, disse-lhe: "Bem, irmão, isto pode desgostar-vos de vários modos, mas parece mal deixar o diabo monopolizar todas as músicas boas. Penso em dar ao Senhor uma boa parte delas." E eu digo amém a esta ideia. Se a argumentação dinâmica fosse usada para interesses úteis, como tem sido para fins ilícitos, o velho mundo estaria em uma situação mais cômoda. Se, dinamicamente, fizesse o pregador o seu sermão, o ator o seu papel e o advogado a sua defesa no júri, haveria, seguramente, muita atividade na obra da igreja, e os seus cofres não estariam vazios.
Se a bondade fosse tão atrativa como a maldade, o diabo teria sido posto em um lugar secundário. Facilite sua vida.